Pois bem, isso é o que verdadeiramente importa, amados. É fazermos a vontade do Senhor. É o que verdadeiramente importa. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Estaríamos ainda mortos em pecados. Não haveria esperança da vida eterna. Não teria sentido a nossa reunião. Mas porque Cristo vive, amados, tudo ganha sentido na vida. Quando a igreja de Jesus acordar, a gente muda a história dessa humanidade. Quando a igreja de Jesus acordar e entender o que é a obra de Deus, a gente prega para o mundo inteiro. Enquanto a obra de Deus, as ovelhas e os pastores e a igreja em geral, estiver dormindo no sono do pragmatismo mundano, das coisas seculares, querendo viver as coisas do mundo em todas as suas esferas, e a obra de Deus fica para segundo plano, muito sofrimento ainda teremos que curtir até que a palavra alcance o mundo. Tudo isso que acontece são princípios das dores, mas a marca do fim para Jesus voltar é o evangelho chegar a todas as nações. Assim disse Jesus. Que a igreja de Jesus desperte, amados. Essa é minha oração e meu pedido no dia do meu aniversário, em nome de Jesus. Pois bem, Davi poupa a vida de Saul outra vez. 1 Samuel 20, versículo 26, versículo 1 a 11. Vamos fazer a leitura bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Sesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Sesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto. Sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele, fazendo uma parede de homens. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Absai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Absai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Absai a Davi: Você veja que Davi e Absai foram de fininho até onde Saul estava, todo mundo dormindo, e eles foram lá de fininho. E aí chegaram próximo a Saul, onde estava a lança e uma jarra d'água na cabeceira de Saul. Então Absai disse a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Absai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. O seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a jarra de água, e vamos embora. Que esta leitura bíblica abençoe o teu coração. Deus tem coisas tremendas a nos falar.
princípios bíblicos a nortear o nosso viver. Pai amado e eterno, Senhor nosso Deus e nosso Pai, único, verdadeiro, fiel e justo é o Senhor. É com temor e tremor que nós nos aproximamos a esta palavra, ao trono da graça, porque sabemos, Pai, a importância que está envolvida aqui. São vidas, é pastoreio, é ministério. O Espírito vos constituiu bispos para pastoreardes o rebanho de Deus. Esta expressão pastorear é muito além do nosso alcance. Portanto, Pai, humano de entendimento. Portanto, Pai, revela-nos, mostra-nos, dê-nos verdadeiro sentido bíblico. Pai, trabalhe em nossos corações com a verdade da Tua palavra, para que sejamos mais parecidos contigo, para que haja mais em nós de Ti do que de nós mesmos, pois nos cabe diminuir para que o Espírito cresça. Esta é a constante luta até a Tua volta, carne contra o Espírito. E é isto que Davi estava diante de Saul, uma grande oportunidade de ser carnal e matar o seu inimigo, mas ele preferiu a justiça de Deus. Ensina-nos a vencer no Espírito, ensina-nos esse princípio de domínio e liderança espiritual, para o louvor e a glória do Teu nome. E haverá então promessas cumpridas, haverá então saúde espiritual. Oramos em nome de Jesus, Senhor de senhores, Rei de reis, médico de médicos, advogado, justo juiz, fiel à sua palavra. E o povo de Deus, ovelhinhas amadas, filhos no Senhor, família espiritual, diga amém e amém e amém. Muito obrigado, amada bispa, em nome de Jesus. Família amada, santos e preciosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus, igreja presencial e irmãos que também estão online, que não puderam hoje especialmente estar, em nome de Jesus. Quero lembrar aos amados o pano de fundo desta palavra, porque estamos diante de princípios de liderança espiritual. Estamos diante de desenvolvimento espiritual. Ora, se você tem orado a Deus que você deseja crescer, esta é a palavra. Se você tem esperado em Deus desenvolver a tua vida espiritual, crescer em graça, em conhecimento, parecer-se mais com Cristo Jesus, ser influente em Deus nesta terra, esta é a palavra. Note que, primeiramente, Davi, no capítulo anterior, renunciou à vingança, quando ele foi humilhado, maltratado por Nabal. Ele, no furor da sua ira, levantou-se para a prática da justiça própria. Mas Abigail, mulher sábia, Sequel, foi até ele como mensageira de Deus. E aquela mulher sábia lhe deu uma palavra vinda de Deus, dizendo-lhe: não caberia bem ao futuro rei de Israel ter sangue nas suas mãos, sangue sem causa, de maneira que você precisa entregar esta causa nas mãos de Deus. E então ele renunciou à vingança, ouviu o conselho de Abigail, reconheceu claramente a intervenção de Deus ante os seus olhos e agiu com a postura de um verdadeiro rei escolhido pelo Senhor. E isso muito nos toca diretamente a vida, porque, amado, Deus não vai conceder honras a alguém que não está preparado.
Um pai não daria uma Ferrari 178 cavalos para um filho de 10 anos de idade. Primeiro, ele não vai saber pilotar. Segundo, se por alguma coisa ele entrar ali e der a partida, ele vai bater com o carro. Não é verdade? Deus me livre. Então, era um treinamento de Deus na vida de Davi. E quem sabe você está diante de áreas, questões, momentos na vida que você está sendo trabalhado, preparado. Eu quero lhe dizer uma coisa, amado. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, amado. Porque, quiçá mais perigoso do que o momento de lutas e de dramas, mais perigoso do que esses momentos é o momento da vitória. Porque me parece que às vezes é mais fácil nós chorarmos com os que choram do que nos alegrar com os que se alegram. Porque quando alguém tem vitória, quando alguém tem bênção na vida, pensamos que o outro não tem direito ao espaço ao sol, somente eu é que tenho direito ao espaço ao sol, o outro não tem, eu tenho inveja dele, só eu é que tenho direito. Então, amado, e quando a pessoa está lá no espaço ao sol, muitos se desvirtuam, muitos perdem as estribeiras, não honram a obra de Deus, como está aí há anos, nós temos visto, já dei vários testemunhos disso aqui. 40 minutos de gabinete, todos os dias, 3 da manhã no gabinete da igreja. Milagre acontece, tchau e bênção, estou na praia de Copacabana, desfrutando da sol e água fresca. Então nós precisamos de pensar nessas questões, porque quem é que tem a prioridade do teu coração? Diga aí, amado, é Jesus. O Senhor, o reino, é a sua obra, é agradar ao meu Deus, é estar diante do seu tribunal, diante do seu altar e ouvir a palavra, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. Então, isso tudo é um processo, não é verdade? É um processo, e Davi estava nesse processo. Então nós vemos que a voz da sabedoria, quando foi personificada em Abigail, reiterou o que o próprio Saul confessou, que Davi estava destinado a ser rei. Às vezes a pessoa diz, poxa, mas fulano de tal peca, fulano de tal faz, fulano de tal acontece, nada acontece com ele. Parece que às vezes eu só penso em comer lasanha com queijo de presunto e uma garrafa de Coca-Cola que é um pouquinho de glutonaria e já vem uma lambada de Deus na minha vida. Só pensei na maionese, na lasanha. Então, amado, Deus tem uma obra grande na tua vida, amado. Você está destinado para uma obra. Você há de ser um bom pai, uma ótima mãe, um excelente homem, mulher de Deus nesta terra, influente neste mundo. Você precisa entender que você é um soldado de Cristo nesta terra, todos nós, amado. Olha, se dizia o pregador, se a rainha da Inglaterra te chamar para ser embaixador dela, eu lhe encorajo que você não rebaixe de posto. Não rebaixe de posto, porque você já é embaixador do Rei do Universo, amado. Não abra mão dessa postura. Então, amado, teu ministério, tua vida com Deus não está à venda. Diga glória a Deus por isso. Por isso você precisa de entender a tua posição para não agir no impulso da carne, no impulso do furor, no impulso das questões humanas. Então, mais uma vez, diante de Nabal, Davi esperou em Deus, na dependência do Senhor, até que a justiça de Deus foi feita. Nabal foi mortalmente ferido e Davi casou-se com Abigail. Então, amados, autocontrole e confiança na intervenção divina são indispensáveis para a vida de um cristão. Por isso eu quero declarar, amado, o domínio próprio como fruto do Espírito na tua vida, amado. Você tem este mesmo domínio próprio que Davi teve dentro da caverna de Adulão.
Nós estamos verificando uma sessão bíblica, note, uma sessão bíblica onde os textos corroboram, diz os estudiosos bíblicos, chamando de cena-tipo, ou seja, temas que se repetem. Quando Davi manteve o autocontrole diante de Nabal, quando Davi manteve autocontrole e dependência dentro da caverna de Adulão, quando estava lá Saul a um espaço de um braço, e lá os seus companheiros disseram: olha, Deus te entregou Saul na sua mão, vamos matá-lo. Amados, fato é que dentro da caverna a maioria de nós mete os pés pelas mãos. Dentro da caverna da opressão, da caverna dos problemas, das adversidades, dentro das cavernas da vida, muitos de nós metemos os pés pelas mãos, porque exige de nós treinamento. Exige de nós treinamento. Mas você vê lá aqueles soldados pulando muro, fazendo. Aí a gente vê aqueles filmes, a gente acha aquilo fácil. A gente se vê lá, né? Aí o cara anda daqui até a esquina, chega lá morrendo. Porque não tem treinamento. Aí você vê o Neymar fazendo embaixadinha. Isso aí é mole. Bota a bola no teu pé, não faz nem 3. Porque tudo é uma questão de treinamento, amado. Dons e treinamentos. Agora, boa parte das vezes, consistência supera talento. O que adianta o cara ter talento e ser um relaxado na vida e não faz nada? E o outro está lá consistente. Amado, isso eu postei outro dia no Instagram. Não é o que você faz de vez em quando que importa. O que importa é o que você faz todos os dias, amado. É o treinamento. E Davi naquela caverna teve autocontrole, cortou um pedacinho do manto, e depois fora da caverna, ao invés de se vangloriar, bater no peito e falar: eu sou, esse cara sou eu. Ao invés de encher o peito inflado, todo apavorado, porque ele foi humilde. No dia da vitória ele teve humildade. Ele disse: ó rei, você está perseguindo uma pulga. Está perseguindo um carrapato. Quem sou eu? Uma pulga, não passo de um carrapato. Você está dando atenção para essa pulga? Foi esta a expressão bíblica. Teve humildade, se colocar diante do rei e dizer: quem sou eu para você dar tanta atenção para mim assim? Amado, somos o que somos pela graça de Deus. Então são coisas que aos olhos nus, apesar que tem coisas que se vê aos olhos nus. Mas Deus tem me dado uma capacidade nesse sentido, e creio que a muitos de nós também, de reconhecer onde tem cheiro de problema. Eu já olho de longe, passa longe, não quero cheiro de problema. Deus tem que fazer uma obra. Então eu lhe digo uma coisa, amado, que nós tenhamos, receba isso na tua vida, espírito de discernimento. Porque fazendo isso, através da meditação, da oração, disse Paulo a Timóteo, salvarás a ti e aos teus ouvintes. Mas você não vai me ver aqui me metendo em aventuras espirituais. Vamos ver o que aquele culto, sabe aquele culto, cara, cheio de maniazinha, cheio de coisinha, malandrinho. A igreja dele está lotada, é verdade. Eu quero ver no último dia como é que vai ser a sabatina do cara. Amado, o que me importa é que Deus me considere fiel nesta vida. Eu não vou expor as ovelhas de Jesus a modismos, não vou expor a ovelha de Jesus a heresias, a pragmatismos que dá certo. Como disse Jeremias, como gaioleiro à espreita dos passarinhos, para botar a pessoa dentro da gaiola presa aqui debaixo da manga. Ninguém aqui depende a sua vida espiritual das profetadas do Anderson, porque todos aqui são ensinados com a palavra de Deus, e é a palavra de Deus quem sustenta a tua vida, amado. Esta que é a verdade. Esta que é a verdade, porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Os senhores e as senhoras permanecem no ministério porque Deus assim o quer. Eu não vou aqui criar estratégias para tentar prender gente na minha manga, porque o Anderson é o guru.
uma igreja que se forma em torno da personalidade de um guru, o dia que o guru não está, a igreja está vazia. O dia que o guru está, a igreja está cheia. Isso se chama idolatria. Eu quero uma igreja consistente, uma igreja que conheça a palavra de Deus, uma igreja que conheça Jesus, seja trabalhada na sua alma, no seu interior, onde não se olha, onde não se vê aos olhos nus, mas lá dentro o Senhor está vendo, porque no capítulo 16 diz que o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, lá o que está lá dentro o Senhor está contemplando, amado. E você está na tua cabeceira de dormir e o Senhor está sondando o que está lá no teu coração. Então Deus estava trabalhando no coração daquele homem, permitindo opressões, perseguições e problemas, para que hoje pudéssemos dizer que o grande rei Davi foi um grande homem de Deus nesta terra. Então, amados, os servos do Senhor devem aceitar a sabedoria que Deus provê. Diga amém por isso. Então aqueles que aceitam a sabedoria que o Senhor provê, agem com prudência, têm Deus na sua defesa. Eu recebo esta palavra em minha vida. E somente pessoas imprudentes, insensatas, não sábias, como Nabal e Saul, é que resistem aos propósitos de Deus. Você se lembra lá no Novo Testamento, quando estavam perseguindo os apóstolos? E houve um cara que se levantou e disse assim, olha só, certo dia Teudas se levantou, insinuando ser ele alguma coisa. Arrastou muitos discípulos atrás deles. Teudas morreu, aquilo não deu em nada. Outro dia Judas se levantou, insinuando ser ele alguma coisa. Arrastou discípulos atrás dele. A igreja sofre com isso, nós estávamos conversando isso agora há pouco. A igreja sofre com isso. Judas se levantou, arrastou discípulos, pois morreu, não deu em nada. Agora, se vocês estiverem perseguindo esses apóstolos, vocês já atentaram que poderiam estar vocês lutando contra Deus? Deixa eles. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós precisamos estar de mãos unidas para fazer a obra de Deus, amado. Para abençoar o reino de Deus, porque Teudas e Judas têm em todo lado. A última revelação, o último guru, o último culto das nações. Nós precisamos dizer, amado, se está na Bíblia, eu creio. Esta é a palavra. Então, este tema da justiça divina, essa vindicação pela justiça divina, esse aprender ou aprendizado de depender do Senhor e de agir com a sabedoria de Deus, é o tema desses últimos capítulos. Então esse tema que está em evidência, como acabei de falar no caso de Saul, em que Davi deixou Saul viver, nós vemos que biblicamente é Deus quem defende o seu povo, amados. Você pode estar tentando agir pelas forças humanas e as tuas estratégias humanas. Eu quero lhe encorajar, amado. Confia que Deus é o teu guarda e o teu protetor, e Ele vai fazer o melhor na tua vida, amado. Ele vai fazer. Vamos louvar ao Senhor. Então, como é que você vai reagir diante da sabedoria de Deus, provida pela pregação da palavra? Vais rejeitar a palavra ou vais aceitá-la? Vai se conduzir pela palavra ou pela sabedoria carnal? Ou você vai buscar em Deus a solução, no joelho, no chão, na leitura bíblica, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Então, pela segunda vez, os Zefeus, que a primeira foi no capítulo 24, o FBI de Saul, a rede de informações de inteligência saulmita, foi lá e disse, Davi está naquele lugar, Davi está no outro lugar. Agora, esta nova especialidade dos Zefeus, voltaram a Saul e deram a ele o paradeiro de Davi. Na ocasião anterior, Saul confessou a inocência de Davi,
pediu que o Senhor o abençoasse. Entretanto, mais uma vez Saul estava perseguindo Davi a ponto de lhe querer matar. Você sabe a pessoa quando está na praia se afogando, e ela levanta, vem outra onda, ele e bebe água, e come siri, e come areia, e leva caixote. Amado, eu quando era pequeno, 6, 7 anos, quase me afoguei. Aí meu irmão Toninho entrou na água para me ajudar, e ficou os dois lá levando caixote, na praia, acho que foi na praia do Pepino, era um pepino, amado. E, gente, eu me lembro até hoje, não me esqueço disso. E levantava a cabeça, viu um cabelinho lourinho levantando, era eu. E vinha água. Aí o meu irmão entrou para me ajudar, ficou os dois. E as tantas, com o milagre de Deus, a gente saiu de lá, mano. Era aqui. Davi acabou de se livrar de uma. Aí de repente, dá lá os zifeus de novo. Não, já ele livrou, vamos lá de novo. Davi está ali, ó. Davi está lá. A pessoa pensa que se livrou de um problema. Você imagina uma pessoa, amado, que tem uma doença, daqui a pouco volta e daqui a pouco está doente. Amado, eu quero receber e declarar a tua saúde, o teu milagre e a tua cura nesta manhã, amado. Que todo medo caia por terra, que esse diagnóstico mude nesta manhã, amado. A pessoa naquele período de remissão, anda um câncer, e 1 ano, 2 anos e 3 anos, você imagina o drama que é? É preciso confiar no Senhor, é preciso crer que Deus é poderoso para te livrar desse FBI de Saul. Deus é poderoso para te livrar das redes do mal. Deus é poderoso para te livrar dos tentáculos de Satanás, porque Deus é maior do que tudo, amado. Deus é maior. Note que Deus estava no controle. Saul tinha toda a militância a seu favor, o exército, a sabedoria do militar, que eram homens preparados para isso, tinha rede de informações, tinha tudo. Davi não tinha nada, mas na verdade ele tinha tudo, porque ele tinha Deus a favor dele. E Saul foi entregue nas mãos dele, pela segunda vez agora no capítulo 26. Então, em 26:7, diz assim a palavra do Senhor: vieram, pois, Davi e Absai de noite, na calada da noite, de fininho. Você sabe quando você era criança e queria fazer uma arte? Papai e mamãe estavam dormindo e você saía de fininho na ponta do pé. E quando pisava naquela madeira falsa, madeira... Aí você, que madeira desgramada. De fininho. Eles foram de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, a sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados aonde? Ao redor dele. Amado, Saul jamais poderia imaginar que ele estaria dormindo com o inimigo. Literalmente. Saul, com todo o seu exército, toda a sua equipe montada, dormindo ao lado dele, Abner, o seu conselheiro-chefe. Olha, note que, Eliardo, volta aqui um versículo para eu mostrar uma coisa. Note que os versículos do texto básico estarão mais grifados, ok? Estarão mais evidentes. E os versículos de apoio estarão com uma cor menos evidente, para que você, ao ler, você possa identificar claramente qual é o versículo dos textos básicos, ok? Né? Que um é mais importante que o outro, a palavra é toda importante, mas o texto que está sendo estudado, ele estará de forma mais forte, mais evidente, para você identificar. Então, Saul estava dormindo com o inimigo, ele não podia imaginar. Com toda a sua equipe humana, todas as suas fortalezas humanas, Deus colocou Saul de novo nas mãos dele, de Davi, mas não para Davi matá-lo. Davi estava em treinamento. Então, mais uma vez, Deus mostrou que ele é Senhor da história. Saul está nas mãos de Davi, mas Davi se recusa a estender as mãos contra o ungido do Senhor. Davi se recusa a fazer justiça com as mãos próprias.
Isso significa, amada igreja, que ele estava evoluindo em entender os passos de Deus para a sua vida, amado. Amado, nós não podemos ficar apenas com a experiência de 30 anos atrás da nossa conversão. Eu lembro quando me converti, foi maravilhoso. E a pessoa fica apenas naquela experiência da conversão e não evolui. Nós precisamos evoluir espiritualmente. É leitura bíblica, é devocional, é vida de oração, não falta os cultos, é a live da igreja. Tem isto como vida para que você cresça em Cristo Jesus. Caso contrário, poderás estar levantando a mão, entre aspas, contra um ungido do Senhor em diversas áreas da tua própria vida. Às vezes Deus quer abrir uma porta, Deus quer fazer um sinal, Deus quer realizar um milagre, e você está impedindo que as coisas de Deus evoluam na tua vida, porque és um cabeça dura. Não ora, não ouve a voz de Deus, não tem fidelidade ao Senhor, não cumpre os mandamentos. Davi estava evoluindo, ele estava perseverando em demonstrar lealdade, ele estava perseverando no temor do Senhor e não tocar no seu ungido. Toda pessoa que persevera em Deus é por Deus honrada. Diga glória a Deus por isso. Veja que Hebreus 10:36, olha lá, o texto menos evidente, como falei, diz assim: com efeito, tendes necessidade de quê? Perseverança. Diga perseverança. Para quê, meu bispo? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, amado. Olha, dá mais um passo nesta manhã, amado. Deus vai honrar a tua atitude de fé. Derrame mais uma lágrima, Deus vai enxugar todas elas dos teus olhos. Creia, amado. Depois no versículo 8, 26, versículo 8, diz assim a palavra: então disse Absai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso 2 golpes. Então, amado, note aqui que mais uma vez a pessoa está interpretando a vontade de Deus de forma equivocada. A primeira vez que isso aconteceu foi quando? Lá em 23:7, quando Saul interpretou errado o fato de ter tomado conhecimento paradeiro de Davi. Saul disse, na ocasião: o Senhor entregou Davi nas minhas mãos. Agora Davi vai ver com quantos paus se fazem uma canoa. E Davi estava em Keila, encurralado. Não tinha para onde ele fugir. Se corresse, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E Saul sabia disso, um estrategista militar. E disse: agora eu peguei. Aí Deus disse: você não sabe de nada, garoto. Para Deus não há beco sem saída. Diga glória a Deus por isso. Você pode esta manhã estar sentindo-se num beco encurralado, problemas, lutas, dívidas, questões acima da sua capacidade, e Deus que está lá em cima, olhando tudo. Amado, os olhos de Deus perpassam esta manhã sobre a tua vida. Ele diz: filho, confia em mim, acredita, persevera. Eu sou fiel à tua vida. Há um perigo muito grande de fazer uma leitura das questões meramente com os olhos carnais. Se as questões estão favoráveis, opa, Deus está nesse barco. Se as coisas estão difíceis, esse pastor deve estar em pecado. Esse pastor deve estar em pecado. E olha lá, tem muito problema ali. Ah, é? O que pensar de Isaías, que foi cerrado ao meio? O que pensar de João Batista, que perdeu a cabeça? O que pensar de Paulo, que foi degolado? O que pensar de Estevão, que foi apedrejado? O que pensar de João, que provavelmente foi banhado em óleo? O que pensar de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo? O que pensar de Daniel, que foi jogado na cova de leões? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa:
Se você está enfrentando dificuldades, você está no caminho certo, meu amado. Possivelmente está no caminho certo. Permaneça fiel a Deus. Você sabe o que verdadeiramente importa, amado? É você deitar a cabeça no travesseiro e ter paz com Deus. Agora, o que fulano vai dizer de você, amado, eu não estou nem aí. Tô nem aí. Faz assim, ó. Tô pouco me lixando. Ainda canta aquela musiquinha. Tô nem aí. Não tô nem aí. Pode falar. O bispo Anderson, ele, como dizia nosso antigo pastor, quando ele está lá no quarto escuro, sobe as orelhas, cresce os dentes, o pelo cresce, ele... Aí as pessoas acham que o bispo Anderson está aqui, aí chegou ali na esquina, é outro, é um canal. Pensa o que quiser da minha vida, mano. Pensa o que quiser, o que importa é que a minha vida está bem com Deus, é isso que importa. Importa que eu estou servindo a meu Deus com integridade. E aquele que pensa estar de pé, cuidado para você não levar um tombo. Cuidado para não levar um tombo. Então, a pessoa, é muito temerário esse julgamento pelas vistas. Está bem, Deus está lá. Não está, Deus não está. E quando Jesus estava no barco e veio a tempestade? E quando Jesus estava no alto da cruz sendo crucificado? Foi exatamente esse o parâmetro que eles usaram. Olha, se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Você não disse que destruiria, reconstruiria o templo em 3 dias? Cadê agora o teu poder, ó Filho de Deus? E às vezes Satanás é que está lá jogando o dardo na cabeça da pessoa e ela replica a voz de Satanás. Não é a voz de Deus isso não, amado. Porque quem é temente a Deus, bota o joelhinho no pó e vai orar pela vida do crente que sofre. Vai orar pela pessoa que está passando por problemas. Então eles interpretaram errado, Saul interpretou errado, os servos de Davi interpretaram errado na caverna de Adulão, porque falaram a mesma coisa. Olha aí, Saul está nas tuas mãos. Agora Abissai interpreta errado novamente e diz: olha, Deus te entregou Saul, mata, vamos acabar. Um golpe só e acaba o problema e você tem paz. Paz com os homens e estarás em briga com Deus. Então a ideia central desse texto é: vemos aqui que o Senhor estava defendendo e cuidando de Davi em meio a todo o perigo. Diga glória a Deus por isso. E mostrando que Deus não abandona o seu servo escolhido quando este está se voltando para ele em busca da sua justiça. Amado, Davi estava dizendo assim: Saul, eu não vou cair nessa. Saul, eu não vou cair nessa. Eu não vou fazer nada com as minhas próprias mãos. Eu quero que Deus faça a sua obra. Diga, eu quero isto na minha vida também. Então veja um princípio bíblico, a exemplo de o que estamos falando. Porque nós não nos seguimos por vistas, seguimos por princípios. E em Romanos 12, versículo 1, diz assim a palavra bendita do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de quem? De Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não, olha aí, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Digam glória a Deus forte aí, amado. Então você quer desfrutar da vontade de Deus na sua vida, amado? Imagine que você está resguardadas as devidas proporções e realidades que nós temos em comparação com Davi. Imagine que, entre aspas, você está destinado a ser rei. Você está destinado a reinar. Você quer a vontade de Deus na sua vida, amado? Você vai agir por impulso carnal? Você vai agir com sabedoria carnal? Você vai agir com falta de autocontrole?
Você vai aproveitar o momento. É porque ele não teve oportunidade. Eu queria ver se ele tivesse oportunidade, se ele não ia cair na gandaia, se ele não ia fazer a coisa errada. Eu quero ver se ele tivesse oportunidade. Ele é tão bonzinho assim, porque ele está na dificuldade, ele está no aperto. Por isso que ele é tão bonzinho assim. Eu queria ver se ele tivesse, eu queria ver se ele tivesse condições, se ele ia ser esse bonzinho, esse cara lavado que ele é. Esse é um falso profeta. Está lá o capeta de Satanás te acusando. Meu amado, se você é fiel a Deus, tu és fiel na luta e no pouco, e sobre o muito Deus vai te colocar. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Então, de Davi estava a um braço de acabar com o problema. Mas ele iria criar um grande problema com Deus. Então, quando a promessa de Deus parece demorar, como parecia para Davi, os servos de Deus precisam resistir à tentação de agir com as próprias mãos. Satanás vai colocar muita oportunidade para você agir com as próprias mãos. Davi perseverou fazendo o que era certo diante de Deus, e assim ele estava esperando no Senhor. Homem de Deus, você que está esperando no Senhor, mulher de Deus que está esperando no Senhor, vai aparecer a menininha bonitinha, vai aparecer o Arnold Schwarzenegger, mas não se deixe levar por vistas. Já foi-se o tempo. Você tem que olhar o interior, amado. Você tem que olhar a alma. Você tem que olhar o plano de Deus para a tua vida, amado. Diga amém por isso. O comportamento de Davi exemplificou o modo como os servos de Deus devem reagir à opressão. Amado, quando a panela de pressão está forte, apitando, como é que você reage? Tem gente que não reage bem à pressão. Tem gente que não reage bem, eu sou o contrário, na pressão eu reajo melhor. Tem gente que no momento da pressão ela não reage bem, ela perde as estribeiras, ela xinga, ela briga, ela quer arrasar com todo mundo, ela dispara para todo lado, ela perde a direção, ela perde o escopo, ela perde o alvo. Amado, o teu alvo é Cristo Jesus, amado. Você vai dizer, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o autocontrole de Davi é o modelo para todos que receberam de Deus uma promessa e que estão à espera e estão em situação precária. Porque Davi estava em situação precária, fugindo por todos os lados. E Saul tinha lá 3.000 soldados. E para onde Davi ia, o FBI de Saul trabalhava. E Davi ia para Keila e estava lá. E Davi saía de Judá e ia para Moabe e estava lá. E Davi se escondia na caverna. Mal sabia ele que Deus estava lá com Davi também. Amado, para onde você estiver se movendo, buscando a justiça de Deus, Deus estará andando com você, amado. Então, quando a promessa de Deus parece demorar, os servos de Deus precisam voltar-se para o Senhor em busca do refúgio de Deus e a justiça divina, amado. Resista à tentação de agir com as próprias mãos. Diga amém. Volte-se para o Senhor em busca de refúgio e justiça, e Deus vai honrar a tua fé. Você confia ou não confia em Deus, amado? Você acredita que Deus tem solução ou é de boca para fora? Porque quando o cerco aperta, quando o chumbo grosso cai, aí você mostra o que está lá dentro do coração, e roda a baiana, e puxa a peixeira, e quer matar Saul, porque eu é que sou o cara. Ou você vai dizer, Deus, aquele que fez a promessa é fiel. Então, nós temos um incentivo bíblico para sempre buscarmos refúgio em Deus e na sua justiça, em vez de tentarmos resolver a questão com esforços humanos e sem a direção de Deus. Mais uma vez Davi se recusa a estender as mãos contra o ungido do Senhor.
se recusa a tomar vingança com as próprias mãos e pede que Deus vindique a sua justiça. Amado, Deus é o nosso vindicador. Se você se colocar à frente de Deus, Deus vai falar, vai lá, faz a tua justiça. Se você se coloca no teu lugar e diz, Deus, eu não dou um passo se o Senhor não andar na minha frente. Deus vai honrar a tua vida, amado, eu declaro esta manhã em nome de Jesus. Então a decisão de voltar-se para Deus como seu vindicador, em vez de seguir o conselho carnal dos homens, como lá dentro da caverna de Adulão, ou agora o conselho de Absai, seguir a direção de Deus é um lembrete. Qual, bispo? Primeiro, a vingança pertence ao Senhor. Amado, vingança nossa é pecado. Porque nós somos seres pecadores, essencialmente corrompidos. Em Cristo fomos regenerados. Diga amém por isso. Cristo nos vê santos e irrepreensíveis. Diga amém por isso. Mas o pecado ainda está presente. Você se der, como diz a expressão, se der mole, vai escorregar na banana. Então, praticar vingança é pecado. Mas quando Deus exerce a vingança, Deus é perfeitamente justo. Deus é perfeitamente santo. Deus é todo poderoso e soberano. Está nas mãos de Deus, está bem. Diga glória a Deus por isso. Romanos 12, versículo 17, estamos nos 5 minutos. Romanos 12, 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende o quê? Paz com todos os homens. Olha lá, não vos vingueis a vós mesmos. Amados, dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Mas você imagina a cabeça do teu inimigo quando você, ao invés de matar, lhe dá-lhe comida. Como é que o cara vai ficar com a cabeça quente? Fala assim, gente, esse cara endoidou. Esse cara endoidou. Eu estou aqui falando mal dele, eu estou aqui querendo arrebentar com a vida dele, e ele está orando pela minha vida. Eu estou aqui crucificando o cara, e ele está rogando por vós. Aí a pessoa depois se diz que é cristã, aí canta aquela musiquinha, porque hoje você está sendo humilhado, mas amanhã você vai humilhar. Aí eu falo, gente, isso é música de crente ou é de capeta Satanás? Amado, se é antibíblico, amado, eu não recebo para a minha vida. Tem um monte de musiquinha aí, fazendo uma teologia da justiça própria, que você foi humilhado, vai humilhar, você que fez, vai andar por cima da carne seca, vai humilhar todo mundo, é porque, e a valsa gospel que vende muito, que todo mundo quer, eu vou ser o melhor, eu sou super crente, eu sou super homem. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, se você já é alguma coisa, Deus não vai fazer nada com você. Porque a especialidade de Deus é criar a partir do nada. Se você se colocar no teu devido lugar, Deus vai fazer tudo na tua vida, amado. Diga, eu creio nesta palavra. Aí ele diz, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o quê? O mal com o bem. Então, ovelhinha amada, Davi, quando buscou em Deus a sua justiça, mostrou a sua dependência em Deus. Amada, a dependência de Deus é a coisa mais importante. Melhor é seguir os princípios bíblicos do que os achismos dos homens. Amado, vou lhe dizer uma coisa, não seja crente piolho. Sabe o que é crente piolho? Vive andando pela cabeça dos outros. Diga sempre para o teu irmão, irmão, não seja crente piolho, irmão. Não seja crente piolho. O crente piolho
O crente piolho, olha, ele vive andando pela cabeça dos outros, amado. Os achismos. Olha, você não vem aqui à igreja para andar pela minha cabeça, não. Eu não quero nessa igreja crente piolho. Você vem aqui nesta igreja para ouvir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É ela que é importante para a nossa vida. É ela que é importante. Então eu concluo esta mensagem dizendo que quando a promessa de Deus parece demorar, os servos de Deus precisam de lembrar de algumas coisas, nesses 2 minutos. Primeira coisa que o servo de Deus precisa lembrar, capítulo 26, versículo 12, olha lá, texto básico, grifado, ele diz assim, versículo 12, tomou, pois, Davi a lança e a jarra de água, bilha e jarra de água da cabeceira de Saul, e foram-se, ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos o quê? Dormiam, porquanto da parte de quem? Do Senhor lhes havia caído um profundo sono. Amado, da parte de Deus todos estavam lá num profundo sono. Você sabe o que isso me faz lembrar? Deus está no controle de todas as situações. Diga glória a Deus por isso. Você está lá no meio da questão, mas Deus, como é que vai ser? Está estampada, a tragédia está estampada, a tragédia já foi anunciada. Está lá Saul com Abner, com o exército, com todo mundo. Como é que vai ser? Mas o Senhor lhe dá um profundo sono. Quando a promessa de Deus parece demorar, os servos de Deus precisam lembrar que, versículo 17, diz a palavra do Senhor, então reconheceu Saul a voz de Davi e disse, não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi, sim, a minha, ó rei, meu senhor. Amado, essa aqui é a figura de um homem inconstante, Saul. Quando ele viu Davi, ele disse, Davi, não era você? Parece até que ele ia cantar aquela música, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Homem inconstante. Você sabe o que isso me lembra, amado? Toda pessoa que se afasta de Deus não permanece normal. Ninguém que se afasta de Deus permanece normal. Se afasta de Deus, entre aspas, se afasta dos caminhos do Senhor. Deus está na tua vida, mas o Espírito se apaga muitas vezes. A pessoa se afasta dos caminhos do Senhor e os conceitos do mundo entram. Ela sai da normalidade. Ela começa, você veja, Davi, Saul, agora me desculpa, volta, eu quero te matar. 1 minuto atrás eu queria te matar, agora me desculpa. Então, amado, lembre-se isso, ninguém fica normal, o inimigo tenta extraviar, acabar e arrasar com áreas da vida. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Terceiro lugar, versículo 19, ele diz assim, ouve, pois, agora te rogo, rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite o Senhor a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens que te incitam contra mim, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai embora Davi, e serve a outros deuses. Entenda o seguinte, amado, a compreensão de um Deus universal, de um Deus que está sobre toda a terra, nesse contexto ainda não estava clara, não estava claro na mente deles. Lembre-se de Jonas, que achou que podia fugir de Deus. Deus está me mandando para Nínive, vou fugir. Ele achou que, entrando em outra terra, haveria uma outra jurisdição divina. Aqui, Deus é Deus de Israel, mas lá é outro Deus, eu vou fugir desse Deus. Então esta era a compreensão desses homens. Então, para Davi estar habitando na terra dos filisteus, onde ele ficou 1 ano e 4 meses, já era um sacrilégio para ele. Ele se sentia um peixe fora d'água. Agora veja como é que Deus estava no controle, porque a convivência dele na terra dos filisteus, com essa convivência, ele conheceu melhor o inimigo, viu como os filisteus se organizavam,
Nessa convivência, ele pôde perceber como os filisteus estavam mais adiantados, porque estavam na idade do ferro, e Israel ainda estava na última era do bronze. E foi lá que ele aprendeu a técnica de fundição do ferro. Aprendeu coisas significativas para o reino que ele tomaria posse. Por isso, amado, quando a promessa de Deus parece demorar, devemos lembrar que os olhos de Deus estão em toda a terra. Você pode estar na terra da sua aflição, lá está Deus com você. Você pode estar no vale da sombra da morte, lá está Deus com você, amado. Você pode estar numa luta terrível e o pastor da igreja não está te vendo naquele momento do choro, e o pastor da igreja não está vendo aquela crise que você está passando, mas ainda lá a mão de Deus haverá de guiar a tua vida, amado, porque aos olhos de Deus nada foge. Vamos louvar ao Senhor. Um minuto, eu prometo que termino, amados. Última aula de seminário, um colega de turma deu um testemunho sobre isso. Testemunho tremendo. Ele estava no Haiti como soldado. Você sabe que como soldado tem aqueles snipers. E o sniper é o que diz para onde eles têm que ir. Às vezes tem um sniper principal e tem um sniper auxiliar. E eles vão com aquele fonezinho, o sniper diz, vira para a esquerda, vira para a direita, vira para a esquerda, vira para a direita, e assim eles vão seguindo. Aconteceu que um dos colegas soldados entrou com uma granada de som. Você já viu aquele filme Velozes e Furiosos? Lança uma granada de som e todo mundo cai, fica sem conseguir enxergar e ouvir. Um cara entrou com essa granada e esse irmão que deu seu testemunho disse, olha, não é bom você ir com essa granada, vai estar tudo escuro, pode ser que prenda, ela caia, estoure no nosso meio. O nosso principal coisa aqui é o disfarce. A gente está entrando na incógnita, ninguém sabe. Não, deixa comigo, está tranquilo. Entraram no meio da terra do inimigo. O que aconteceu? Caiu, estourou a granada. A equipe dele ficou lá. Com isso, amado, as outras equipes todas se evadiram. Ele é o que ficou melhorzinho. E esse sniper, ele é chamado, o apelido do sniper é Deus. Deus está falando, porque Deus vê tudo, então bota o apelido de Deus. Nesse momento, ele é o único que ouvia direito, começou a ouvir o sniper falar. No caso, Deus falar. Levanta, vai em frente, vira para a direita, vira para a esquerda, vai embora. Semana seguinte, reunião, o que aconteceu? Assim, como é que vocês saíram de lá? Aí o irmão falou, olha, eu era o que estava melhorzinho. Eu consegui levantar e me coloquei à frente do comandante, porque ele não estava em condição. Coloquei à frente e fui levando e fui guiando a galera. E o sniper dizia, vira para cá, vira para lá. Eu ia obedecendo e foi assim que a gente saiu. Será que havia algum infiltrado ali para conhecer? Ele estava pesquisando. Por quê? O que aconteceu? E eles viraram para o irmão e disseram assim, irmão, quando aquela granada estourou, todo mundo saiu, inclusive os snipers. Ninguém estava falando com você. Era Deus que estava falando no ouvido daquele homem amado. Você sabe o que é que isso me lembra? Os olhos de Deus estão em toda a terra. Então, amado, eu preciso terminar dizendo, amado, versículo 21, vamos rapidamente, versículo 21 diz assim, então disse Saul, pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te o mal, porque hoje preciosa a minha vida foi aos teus olhos, eis que eu tenho procedido como louco e tenho errado excessivamente. Amado, Saul estava abalado psicologicamente, esteve defronte da morte, Davi poderia matá-lo se quisesse, e devido a esse abalo psicológico, Saul teve remorso, porém não teve um verdadeiro arrependimento. E aí eu preciso me lembrar que o nosso coração não pode se conformar com o pecado. Se a promessa de Deus está parecida e demorada, não se conforme com o pecado, porque isto vai petrificar o teu coração. Tu serás impedido de ter verdadeiras experiências com Deus. Remorso não é arrependimento.
seja um crente transformado. Diga amém por esta palavra. E eu termino com o versículo 23, que diz assim: pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça, a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Portanto, quando a promessa de Deus parecer demorada, eu me lembro que o Senhor é justo e fiel para recompensar a justiça e a fidelidade dos seus filhos. Permaneça fiel, autocontrole, humildade, submissão. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus está guiando a tua vida. Persevere na obediência, porque certamente o Deus que fez a promessa é fiel e te fará alcançar a sua boa vontade. Que assim seja, assim diz o Senhor. Amém.